Meu nome é Laura Scott. Tenho 23 anos. 7 dias depois de me formar no mestrado, meu pai se levantou no jantar de comemoração, na frente de 120 convidados, e disse: Laura, criar você custou $214.000. Você saiu caro. Está na hora de pagar de volta. Ele deu play em uma apresentação. Eram 14 páginas. Cada fralda que eu usei, cada almoço da escola, cada presente de aniversário, tudo listado, somado e mostrado numa tela para todo mundo ver. Depois, ele colocou um documento na minha frente. Uma nota de dívida. $5.000 por mês. Assina. Agora. Eu peguei a caneta. Minha mão estava tremendo. Então meu irmão Connor, o filho perfeito, o favorito, se levantou tão rápido que a cadeira caiu no chão de mármore. Pai, conta a verdade, ou eu conto. O sorriso do meu pai desapareceu. Porque o que Connor ia revelar não só ia expor meus pais. Ia destruir tudo que eu achava que sabia sobre quem eu sou. Eu sempre soube que era diferente. Não de um jeito vago. Era um tipo de diferente que dá pra ver em fotos, medir pelos presentes de aniversário, perceber no tempo que sua mãe leva pra desviar o olhar quando você entra no quarto. Você tem os olhos do seu pai, diziam para o Connor nas reuniões de família. Pra mim, não diziam nada. Ou pior. Laura, você é tão diferente do resto da família. Eu tenho olhos verde avelã, cabelo castanho escuro. Tenho 1,68 de altura. Meu pai, Michael, e minha mãe, Elizabeth, têm olhos azuis e cabelo castanho claro, quase loiro. Connor, meu irmão mais velho, é igual a eles. Olhos azuis, loiro, com 1,85 desde os 16 anos. Eu costumava olhar as fotos de família por horas. As de Natal de 2008 ainda estão na sala da casa deles, em plano. Connor no centro, com as mãos dos meus pais nos ombros dele. E eu, na ponta da foto. Sempre na ponta. Eu dizia pra mim mesma que era genética. Sorte ou azar? Nunca pensei em perguntar, porque eu não pareço com ninguém. E não era só aparência. Era tudo. No aniversário de 21 anos do Connor, em maio de 2019. Um BMW Série 3, de $45.000, pago à vista. E uma festa no clube com 200 convidados. No meu aniversário de 21 anos, em dezembro de 2023. Um cartão presente de $50 e um jantar no Olive Garden. Só nós 4. Minha mãe passou a maior parte do tempo no celular. Connor estudou na Austin de 2016 a 2020, e depois fez direito de 2020 a 2023. $130.000 de faculdade. Meus pais pagaram tudo. Eu entrei na Austin em 2020. Peguei $38.000 em empréstimos estudantis. Trabalhei em 3 empregos, barista no Starbucks, assistente na biblioteca e babá nos fins de semana. Quando entrei no mestrado em 2023, peguei mais 62.000 em empréstimos. 100.000 no total. Meus pais não ajudaram com um centavo. Connor, temos muito orgulho de você, minha mãe disse quando ele entrou na faculdade de Direito. Laura, você vai dar um jeito. Foi o que ela disse quando eu entrei na mesma universidade para o meu mestrado. Eu me convenci de que não estava me esforçando o suficiente. Que, se eu trabalhasse mais, se conquistasse mais coisas, talvez eles finalmente me vissem como viam o Connor. Minha média na graduação foi 3,88. Fiquei na lista de honra todos os 4 anos. Ganhei um prêmio do departamento pela minha tese sobre teoria do apego e sistema de acolhimento. No mestrado, minha média foi 3,92. Minha dissertação se chamava Trauma de adoção e formação de identidade na adolescência. Eu entrevistei 40 pessoas adotadas sobre como elas se sentiam diferentes dentro das próprias famílias. Eu não fazia ideia de que estava escrevendo sobre mim mesma. O anúncio da formatura do Connor foi enviado para 200 pessoas. O meu, para 12. Quando recebi minha proposta de emprego em dezembro, terapeuta infantil no Austin Family Counseling, $58.000 por ano, começando em março de 2026, eu liguei para meus pais, sem fôlego de tanta felicidade. Que bom, querida, minha mãe disse.
o Connor acabou de ser promovido no escritório. Eu escrevi uma tese sobre trauma de adoção, e fui cega demais para perceber que era a minha própria história. Mas havia outros sinais. Coisas pequenas que eu aprendi a ignorar. Quando eu tinha 16 anos, precisei da minha certidão de nascimento para tirar passaporte. Está perdida, minha mãe disse. A gente resolve. E resolveram. Mas eu nunca vi o documento. Aos 19, um formulário da universidade pediu o histórico médico da família. Mandei mensagem para minha mãe. Tem histórico de diabetes, doença do coração, problemas mentais? Ela respondeu. Nada importante. Para de se preocupar tanto. Aos 14, tivemos um trabalho de árvore genealógica na escola. Eu não conseguia preencher nada sobre meus avós além dos nomes. Sem fotos, sem histórias. Quando perguntei, minha mãe ficou irritada. Nós não somos uma família que fica presa ao passado, Laura. Aos 21, comecei a ter ansiedade. Suficiente para eu perguntar sobre histórico de saúde mental na família. Você só está estressada, meu pai disse. Eu era sempre só estressada, só difícil, só diferente. Connor era o único que me defendia. Quando eu tinha 16 anos e estava chorando depois de mais uma briga com nossa mãe, ele sentou ao meu lado na cama. Laura, você é minha irmã, ele disse. Não deixa eles fazerem você se sentir menor. Eu não sabia, naquela época, o quanto isso era verdade, de forma literal. Connor foi para a faculdade em 2016. A gente passou a se falar menos. Ele voltava nos feriados, tratado como rei, enquanto eu cozinhava, limpava e tentava ser invisível o suficiente para não decepcionar ninguém. Ele não veio na minha formatura do ensino médio em 2020. Estou ocupado com as provas da faculdade de Direito, ele disse. Na formatura dele, em 2023, a família inteira viajou para Austin. 3 dias de comemoração. Jantares, fotos, orgulho. Connor era o filho perfeito. Eu era esquecida. E eu passei 23 anos achando que isso era normal em uma família. 13 de dezembro de 2025. Sexta-feira. Minha formatura no mestrado da UT Austin. De manhã, estava chovendo. Frio leve, uns 11 graus. Eu vesti minha beca preta, com a faixa verde de honra, e um salto de segunda mão que comprei no brechó. Laura Scott, mestre em serviço social. Especialização em terapia infantil e familiar. Eu caminhei pelo palco no estádio da Helca Royal. Connor estava lá. Ele tirou o dia de folga, dirigiu 3 horas e 20 minutos desde Dallas. Minha colega de quarto, Jéssica, também foi. E meu orientador, Dr. Brennan. Eles aplaudiram quando eu recebi meu diploma. Meus pais não foram. A gente comemora no jantar semana que vem, minha mãe disse. Essas cerimônias são muito longas. Depois da cerimônia, Connor me abraçou. Tenho muito orgulho de você, ele sussurrou. Quando ele se afastou, o rosto dele estava estranho, tenso. Laura, a gente precisa conversar depois do jantar. É importante. Ele parecia com medo. Eu deveria ter perguntado por quê. Mas eu estava feliz demais. Aliviada demais por finalmente ter terminado. Eu deixei pra lá. Connor me deu um caderno de couro com Doutora Laura Scott gravado na capa. Para inspirar, ele disse. Eu chorei. No dia seguinte, 14 de dezembro, minha mãe mandou mensagem. Laura, vamos fazer sua comemoração de formatura no Mansion at Turkey Creek. Sexta-feira, 20 de dezembro, às 19 horas. Convidamos toda a família, alguns amigos e sua nova chefe, Dr. Hernandes. Queremos que todos vejam o quanto estamos orgulhosos de você. Se vista bem. É uma noite importante. Mãe. Eu li a mensagem 3 vezes. O Mansion at Turkey Creek, um dos lugares mais caros de Dallas. Meus pais nunca fizeram uma festa para mim. Nenhuma. Nem na minha formatura da graduação. Nem no meu aniversário de 21 anos. Nunca. 120 convidados, minha mãe disse no telefone. Família, amigos do clube, meu chefe.
Laura, isso tá estranho, Jéssica disse quando mostrei a mensagem. Seus pais mal ligaram para sua outra formatura. Por que essa festa enorme agora? Eu queria acreditar que eles tinham mudado. Que, depois de 23 anos, eles finalmente decidiram que eu merecia ser celebrada. Eu ignorei todos os sinais. Connor estava estranho. O grupo da família estava ativo há dias. Minha mãe falando do jantar. Meu pai falando de uma apresentação especial. Connor visualizou todas as mensagens. Mas não respondia. No dia 16 de dezembro, eu liguei para ele. Connor, você ainda vem, né? 12 horas depois, ele respondeu. Sim, vou. Isso não era normal. Connor sempre respondia rápido. Quando finalmente falei com ele no telefone, ele parecia distraído. Estou resolvendo umas coisas no trabalho, ele disse. Eu explico na sexta. No mesmo dia, recebi um e-mail da doutora Patrícia Hernandes, minha nova chefe. Laura, em nome da Austin Family Counseling, tenho o prazer de oferecer oficialmente a você o cargo de terapeuta infantil, com início em 2 de março de 2026. Salário, $58.000 por ano, mais benefícios. Seu trabalho prático foi excelente, e sua tese sobre trauma de adoção mostra exatamente o tipo de sensibilidade que nossos pacientes precisam. Bem-vinda à equipe. Eu liguei para meus pais na mesma hora. Que bom, querida, minha mãe disse. A gente fala disso no jantar. Sem parabéns, sem entusiasmo, só. A gente fala disso no jantar. Connor me mandou mensagem. Laura, isso é incrível. Você vai mudar vidas. Sério. No dia 19 de dezembro, na noite antes do jantar, eu não consegui dormir. Provei 4 vestidos antes de escolher um azul marinho, que peguei emprestado da Jéssica. Fiquei ensaiando um discurso de agradecimento na frente do espelho. Quero agradecer a todos que acreditaram em mim. Às 23h52. Connor mandou mensagem. Laura. Aconteça o que acontecer amanhã à noite, saiba que eu te amo. E me desculpa. Fiquei olhando para a mensagem. Desculpa por quê? Respondi. O que você quer dizer? Ele não respondeu. Eu entrei no salão no dia 20 de dezembro. Achando que era a minha comemoração. Eu não fazia ideia de que era a minha execução. O Mansion et Turkey Creek fica em Upton, Dallas. Tudo de vidro, mármore e lustres. Meus pais reservaram o terraço, uma sala privada que cabe 150 pessoas, com janelas do chão ao teto, lustres de cristal e música clássica tocando baixinho. As mesas estavam organizadas em formato de U. E uma mesa principal de frente para todos. O meu lugar era bem no centro dessa mesa. De frente para 120 convidados. Atrás de mim, um telão enorme. Laura, aqui. Minha mãe acenou da entrada. Ela usava um vestido caro, mais caro que o meu aluguel. Meu pai estava ao lado, de terno, sorrindo como um político em campanha. Eu vi Connor no bar, sozinho, com um copo de uísque. Ele estava pálido. Ao lado dele, tinha uma pasta grossa, com etiqueta. Quando nossos olhares se cruzaram, ele falou sem som. A gente precisa conversar. Antes que eu fosse até ele, minha mãe segurou meu braço. Vem cumprimentar todo mundo, Laura. Eles estão todos aqui por você. O jeito que ela disse por você me deu um arrepio. Eu fui andando pelo salão, sorrindo, agradecendo. Minha tia Diane, irmã do meu pai, me abraçou. Fico tão feliz que seus pais finalmente estão te dando o reconhecimento que você merece. Ela não fazia ideia. A lista de convidados era uma mistura de família e estranhos. Os 3 irmãos do meu pai com suas famílias. Minha avó Ellen, mãe da minha mãe, com 79 anos e ainda muito lúcida. As 2 irmãs da minha mãe. 8 primos que eu quase não conhecia. E vários amigos do clube, os Cartwright, os Henderson, os Bailey. E também a doutora Hernandes, minha chefe. Ela estava perto das janelas, claramente desconfortável com tanto luxo. E foi aí que eu percebi, com um frio na barriga. Essas pessoas não eram minhas. Eu não convidei ninguém.
Era o público dos meus pais. E eu estava prestes a virar uma lição, um exemplo. Às 19h30, meu pai se levantou e bateu levemente no copo. O salão ficou em silêncio. Boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui para celebrar a conquista da nossa filha Laura, o mestrado em serviço social. Não poderíamos estar mais orgulhosos. Aplausos, educados, dispersos. Laura sempre foi determinada, independente. Desde o dia em que ela entrou nas nossas vidas, sabíamos que ela era especial. Eu percebi aquilo. Entrou nas nossas vidas. Não nasceu. Era um jeito estranho de falar. Algumas pessoas trocaram olhares, confusas. E hoje à noite, meu pai continuou. Queremos falar sobre o que é preciso para criar um filho de sucesso, o investimento, o sacrifício. Ele fez uma pausa, olhou para mim e sorriu. Laura, criar você custou $214 mil. Você saiu cara. Está na hora de pagar. O ambiente ficou gelado. Ele clicou no controle. As luzes diminuíram. O telão atrás de mim acendeu com um título em vermelho. O investimento, Laura Elizabeth Scott, 2002 a 2025. Eu não conseguia respirar. Primeira página. Primeiros anos, 2002 a 2004. Fraldas, leite, berço, carrinho, médico, $8.200. Tinha uma foto minha bebê no berço. Página 2. Pré-escola e ensino fundamental, 2004 a 2012. Mensalidades, materiais, passeios, $42 mil. Página 3. Escola particular, 2007 a 2020. Centemarks preparatório, $156 mil. Meu pai narrava a cada slide. 8 minutos. 8 minutos listando cada custo da minha vida. Como se cada número fosse um soco. Página 5. Atividades extras. Piano, parou após 2 anos. Futebol, parou após 1 temporada. Time de debate. $6.800. Essas observações faziam parecer que eu desistia de tudo. Mas a verdade era outra. Eles me tiraram do piano quando Connor precisou de dinheiro para um carro. Me tiraram do futebol quando decidiram reformar a cozinha. Página 7. Viagens em família, 2008 a 2019. Cruzeiros, Disney, Europa. Custo por pessoa, incluindo Laura, $12.800. Incluindo Laura. Como se eu fosse um peso. Alguém que eles deixaram ir por generosidade. Página 11. Contribuição para a faculdade, 2020 a 2023. $3.900. Uma mentira. Eu tive bolsas e empréstimos. Eles ajudaram talvez com os $500, e foi para um notebook usado. Página 13. Contribuição para o mestrado, 2023 a 2025. $0. Apresentado como se fosse escolha minha fazer dívida. Não porque eles se recusaram a ajudar. Página 14. Investimento total, $214 mil. O número ficou ali, em vermelho. O salão inteiro em silêncio. Eu conseguia ouvir meu próprio coração. A doutora Hernandes balançava a cabeça, em choque. Minha tia Diane estava de boca aberta. Minha avó Helen chorava em silêncio. Connor estava no fundo da sala, segurando a mesa com força. As mãos dele estavam brancas. Meu pai virou para mim. Ainda sorrindo. Não estamos pedindo gratidão. Estamos pedindo responsabilidade. Ele empurrou um documento na minha direção. Isso é uma nota de dívida de $214 mil. Pagos em parcelas de 5 mil por mês, durante 60 meses, com juros de 6% ao ano. 2 páginas. Documento legal. Com meu nome já impresso. É justo, Laura. Você vai ganhar 58 mil por ano. Pode pagar. A conta não fazia sentido. 58 mil por ano dava mais ou menos 3.500 por mês, depois dos impostos. 5 mil por mês de pagamento.
Mais 1.100 dos meus empréstimos estudantis. Mais aluguel. Não sobrava nada. Na verdade, ficava faltando. Mas eu passei 23 anos fazendo tudo o que podia para tentar fazer eles me amarem. Eu peguei a caneta. Minha mão tremia. Assina agora, meu pai disse. A doutora Hernandes se levantou. Isso é um absurdo. Isso é assunto de família, doutor Hernandes, meu pai cortou. Por favor, sente-se. Eu encostei a caneta na linha de assinatura. Então a cadeira do Connor arrastou no chão de mármore. O som ecoou no salão silencioso como um tiro. Ele se levantou tão rápido que a cadeira caiu com um estrondo. Pai, ele disse, com a voz tremendo. Conta a verdade, ou eu conto. O sorriso do meu pai desapareceu. Connor caminhou até a frente da sala. Ele estava com aquela pasta na mão. Connor, senta, meu pai disse. Isso não tem nada a ver com você. Tem mais a ver comigo do que você imagina, pai. A voz dele falhou. Porque fui eu quem ficou rico com o dinheiro roubado da Laura. Ele abriu a pasta, tirou um documento e levantou para todo mundo ver. Laura, ele olhou para mim. Me desculpa por você ter que descobrir assim. Mas você precisa saber a verdade. Ele colocou o documento na luz do projetor. Dava para ver o selo oficial, reconhecido em cartório. Esse é o seu documento de adoção. Condado de Travis, Texas. 22 de março de 2003. Você foi adotada quando tinha 3 meses. O salão explodiu. Suspiros, vozes, gente chocada. O quê? Ela é adotada? Tia Diane, vocês nunca contaram isso? Eu não ouvia direito. Era como se eu estivesse debaixo d'água. Afundando. Adotada. Eu era adotada. Todas as perguntas que eu tive na vida, de repente tinham resposta. Mas Connor não terminou. O nome da sua mãe biológica é Raquel Morrison, ele disse. Você se chamava Bebê Morrison antes de eles mudarem para Laura Elizabeth Scott. Ele tirou mais documentos. Um monte. Grossos. Sua mãe biológica não te abandonou. Ela e os pais dela, seus avós biológicos, pagaram por você. O salão ficou em silêncio de novo. Todo mês, por 18 anos. $2.400 por mês. Eles usaram o fundo da faculdade dela, a aposentadoria deles, tudo. Para garantir que você tivesse uma boa vida. Ele levantou extratos bancários. Página atrás de página. De janeiro de 2003, quando você tinha 1 mês. Até dezembro de 2020, quando você fez 18 anos. São 216 meses. Isso dá $518.400. O número me atingiu como um soco. $518 mil. Esse dinheiro era para te dar uma vida boa, Connor disse, a voz quebrando. Mas, o pai e a mãe usaram para pagar minha faculdade de direito, comprar imóveis, viver bem. Ele olhou para os nossos pais. E ainda fizeram uma apresentação pedindo para você pagar eles. O salão virou caos. A doutora Hernandes estava de pé. Isso é fraude. Minha tia Diane gritou pro meu pai. Você mentiu por 23 anos? Roubou da própria família? Os amigos do clube começaram a se afastar da mesa. Alguns convidados levantaram e foram embora. Meu pai tentou falar. Esse dinheiro era legalmente nosso, como pais adotivos. Várias pessoas começaram a gritar com ele, mandando ele calar a boca. Connor tirou mais um documento da pasta. 4 páginas. Escrito à mão. Tem mais, ele disse. Ele começou a ler. Querida Laura. Se você está lendo isso, você já tem 21 anos e é adulta. Eu quis entrar em contato por tanto tempo. Mas prometi aos seus pais que esperaria você crescer. Eu penso em você todos os dias, desde aquelas 2 horas no hospital, quando te segurei antes de te levarem. A voz do Connor tremia. Meus pais, seus avós biológicos, faleceram em 2019. Eles nunca puderam te conhecer, mas te amavam muito.
Eles abriram mão da aposentadoria deles para garantir que você tivesse uma boa vida. Ele respirou fundo e continuou. Estou escrevendo porque gostaria muito de te conhecer, se você quiser. Sem pressão. Só um café. Não quero atrapalhar sua vida, só queria saber se você está bem. Meu número está aqui, meu e-mail também. Estou em Austin desde 2020. Fico a 3 horas de você. Por favor, se quiser me conhecer. Eu estou aqui. Sempre estive. Com amor. Raquel. Connor levantou o olhar. Essa carta é de 18 de junho de 2024. Enviada em 20 de junho de 2024. Endereçada para Laura Scott, aos cuidados de Michael e Elizabeth Scott. Ele virou para nossos pais. Eu encontrei isso no cofre do escritório do pai, mês passado. Eles nunca te entregaram, Laura. O salão ficou em choque outra vez. Ela está esperando há 1 ano e meio por uma resposta. Ela acha que você não quer conhecê-la. Minha tia Diane agora estava gritando. Isso é cruel demais. Vocês afastaram ela da própria mãe. Minha avó Ellen chorava. Elizabeth, aquela mulher está esperando. Eu olhei para meus pais. As pessoas que me criaram. As pessoas que eu passei 23 anos tentando agradar. E tudo que eu conseguia pensar era: vocês me tiraram da minha mãe. Vocês pegaram o dinheiro dela, e da aposentadoria dos meus avós. E ainda tentaram me fazer pagar por isso. Eu me levantei. Deixei a caneta cair sobre o documento. O salão ficou em silêncio. Eu passei 23 anos acreditando que eu não era suficiente para vocês, eu disse. Minha voz estava firme. Fria. Que eu devia algo a vocês. Que eu tinha que ser grata por vocês me tolerarem. Eu olhei bem para eles. Eu não devo nada a vocês. Nunca devia. Porque vocês estavam sendo pagos o tempo todo. $2.400. Todo mês. Por uma mãe que me amou o suficiente para me deixar ir. E por avós que abriram mão do futuro deles para eu ter um. Eu peguei a pasta do Connor. Agora tudo aquilo era meu. Vocês não investiram em mim. Vocês lucraram com a minha vida. É diferente. A doutora Hernandes colocou o braço ao meu redor. Vamos sair daqui. Connor olhou para os nossos pais uma última vez. Acabou. Não entrem mais em contato comigo. Nem com a Laura. Vocês estão por conta própria. E quando a família perguntar o que aconteceu aqui hoje, eu vou contar tudo. Com provas. Enquanto a gente saía, eu ouvi a voz da tia Diane. Eu vou contar para todo mundo. Eles precisam saber o que vocês fizeram. E minha avó Ellen. Você não é mais minha filha, Elizabeth. Eu saí daquele lugar às 21h47. No dia 20 de dezembro de 2025. E pela primeira vez na minha vida, eu fui embora sabendo que não devia minha presença a eles. Não devia meu perdão. Eu não devia $214 mil para eles. Porque as únicas pessoas que realmente investiram em mim, sem condição nenhuma, foram uma mulher chamada Raquel Morrison. E a voz que eu nunca vou conhecer. Comenta aqui, você já descobriu algum segredo de família que mudou tudo? Eu preciso saber que não estou sozinha. Eu fiquei no apartamento do Connor por 3 dias. Ele me deu a cama. Dormiu no chão. Nem deixou eu discutir. 21 de dezembro. Eu não conseguia parar de ler o documento de adoção. Li umas 50 vezes. Bebê Morrison virou Laura Elizabeth Scott no dia 22 de março de 2003. Quando eu tinha 3 meses. Mãe biológica, Raquel E. Morrison. Ano de nascimento, 1984. Ela tinha 18 anos quando me teve. Pai biológico, desconhecido. Foi escolha dela não colocar o nome. Eu procurei ela no Google. Achei o LinkedIn. Designer gráfica freelancer, em Austin, Texas. Trabalha com marcas para ONGs. A foto de perfil dela. Olhos verde avelã.
Os meus olhos. O mesmo sorriso, meio torto do lado esquerdo. As mesmas mãos nas fotos do portfólio, dedos longos, unhas iguais. Ela esteve a 3 horas e 20 minutos de mim esse tempo todo. No dia 22 de dezembro, Connor finalmente me contou tudo. Eu descobri tudo no dia 15 de novembro, ele disse. Pai e mãe me pediram para revisar o plano de herança. Eu sou advogado, fazia sentido. Eu estava vendo os arquivos no cofre do escritório do pai. E achei uma pasta chamada Laura, adoção. Pensei que fossem exames médicos. Mas quando vi o documento, ele parou. Laura, eu não conseguia respirar. Depois encontrei os extratos da conta. 216 depósitos mensais. $2.400 cada. Eu fiz as contas. $518.400. E aí eu lembrei da minha faculdade de Direito, do BMW. Dos investimentos da família. Tudo veio de você. Do sacrifício da sua família biológica. Ele olhou para mim. Eu queria te contar na hora. Mas a defesa da sua tese era no dia 22 de novembro. Faltava uma semana. Você estava tão perto de se formar? Eu não podia destruir isso para você. Depois eu fiquei esperando eles cancelarem o jantar. Achei que talvez iam se sentir culpados. Mas no dia 18 de dezembro, quando fui lá e vi o pai ensaiando aquela apresentação, praticando o discurso, eu entendi que eles iam te humilhar de verdade. Se eu te contasse sozinho, eles iam te manipular. Iam dizer que eu estava mentindo. Eu precisava de testemunhas. Testemunhas públicas. Eu precisava de 120 pessoas vendo a verdade. Para eles não poderem negar. A culpa estava destruindo ele. Connor tinha se beneficiado do dinheiro da minha família biológica. Cerca de $170 mil. 90 mil para a faculdade de Direito. 45 mil para o BMW. 35 mil para a entrada do apartamento dele em 2023. Eu vou consertar isso, ele disse. Eu prometo. Naquela tarde, ele me explicou a parte legal. Bem direto. Frio. O dinheiro, legalmente, era deles. O acordo dava aos seus pais adotivos controle total. Desde que eles cuidassem de você minimamente. E isso é um padrão baixo. Eles te deram comida, casa, roupas. Mas exigir que você pague de volta um dinheiro que já foi coberto por esse fundo. Isso pode ser fraude. Extorsão. A nota de dívida foi assinada com base em mentira. Eu não sabia da existência daquele fundo. Isso tornava o documento inválido. Esconder a carta da Raquel não era ilegal. Mas era cruel. Você pode processar eles, Connor disse. Você venceria moralmente. Mas o sistema é lento, caro, doloroso. Você ganha moralmente, mas perde emocionalmente. Não processa, ele disse. Corta contato. Esse é o verdadeiro castigo. A família começou a me ligar. Minha tia Diane deixou um áudio no dia 21 de dezembro. Laura, eu sempre desconfiei. Você não parecia com eles. Uma vez perguntei para Elizabeth, quando você tinha uns 5 anos, se você era adotada. Ela ficou furiosa. Mandou eu nunca mais perguntar. Eu devia ter insistido mais. Me desculpa. Seus primos e eu queremos te ver. A gente te ama, e Michael e Elizabeth não são mais bem-vindos na nossa casa. Minha avó Ellen ligou chorando. Você sempre foi minha neta, com sangue ou não. O que eles fizeram é imperdoável. Tios, tias, primos, mais de 50 ligações perdidas. A maioria me apoiando. Os amigos dos meus pais começaram a se afastar. No dia 23 de dezembro, pediram discretamente para o meu pai sair do conselho de uma instituição de caridade. Minha mãe perdeu o grupo do Clube do Livro. A doutora Hernandes me ligou no dia 22. Leve o tempo que precisar. O trabalho ainda é seu em março. E, Laura, você vai ser uma terapeuta incrível. Agora você entende a dor de verdade. Por 3 dias, eu fiquei olhando o e-mail da Raquel.
Aquele da carta que o Connor encontrou. raquel.morrison.designs@gmail.com. Eu escrevi 17 versões, e apaguei todas. Rascunho 1, 24 de dezembro. Querida Raquel, meu nome é Laura Scott. Descobri que você é minha mãe biológica. Gostaria de te conhecer. Frio demais. Apaguei. Rascunho 8, 2 de janeiro. Raquel, me desculpa por ter demorado 23 anos para escrever. Eu não sabia que você existia até 2 semanas atrás. Meus pais esconderam sua carta. Eu quero te conhecer. Por favor, responde. Desesperado demais. Apaguei. Rascunho 17, 5 de janeiro, 21h30. Oi, Raquel. Eu não sei como começar isso. Descobri há 3 semanas que você existe. Meu irmão Connor encontrou documentos da adoção e me contou no jantar da minha formatura, no dia 20 de dezembro. Desde então, estou tentando encontrar as palavras certas. Eu sei que você mandou uma carta em junho de 2024. Eu nunca recebi. Meus pais esconderam de mim. Só descobri quando o Connor me mostrou. Me desculpa por você ter esperado tanto. Eu li sua carta umas 50 vezes. Você disse que gostaria de tomar um café comigo. Eu também gostaria muito. Se o convite ainda estiver de pé. Vou me mudar para Austin em março por causa do trabalho. Talvez a gente possa se encontrar. Sem pressão. Eu só queria te conhecer, se você ainda quiser me conhecer. Laura. Às 23h48 do dia 5 de janeiro de 2026. Eu apertei enviar. Connor ficou comigo, fez chá, não falou nada. Só ficou ali, enquanto eu checava o e-mail a cada 5 minutos. Às 7h22 da manhã do dia 7 de janeiro. Ela respondeu. Laura, eu tenho olhado minha caixa de entrada desde junho de 2024, esperando ver seu nome. Quando seu e-mail chegou ontem à noite. Eu chorei por 1 hora. Eu estava esperando essa mensagem desde 15 de dezembro de 2002. O dia em que eu te segurei por 2 horas no hospital. Antes de te levarem para sua nova família. Eu tenho tanta coisa para te contar. Sobre seus avós. Sobre por que escolhi a adoção. Sobre como pensei em você todos os dias por 23 anos. Sim, o convite para o café ainda está de pé. Sempre vai estar. Não importa se é em março ou amanhã. Quando você estiver pronta, eu estou aqui. Sempre estive. Sinto muito pelo que seus pais adotivos fizeram com você. Você merecia mais. Você merece saber que foi amada. Porque você foi, Laura. E ainda é. Sempre foi. Raquel. Eu li, e comecei a chorar. Nas 3 semanas e meia seguintes, trocamos 52 e-mails. Ela me contou como engravidou aos 17 anos. Como os pais dela, meus avós biológicos, sentaram com ela e disseram: nós guardamos $60.000 para sua faculdade. Agora vamos usar esse dinheiro para ela. Eles usaram todas as economias. E ainda tiraram da aposentadoria nos anos seguintes. Cerca de $400.000 vindos deles, ao longo de 18 anos. Raquel contribuiu com cerca de $118.000. Trabalhando em 2 empregos, como garçonete em loja, enquanto fazia faculdade. No total, $518.400. Eles morreram em 2019, ela escreveu em um e-mail. Um acidente de carro na I-35. Tinham 62 e 64 anos. Eles nunca puderam te conhecer. Mas falavam de você o tempo todo. Tinham uma foto sua recém-nascida, do hospital. E sempre esperaram que, um dia, você entrasse em contato. O último pedido deles foi: garanta que a Laura saiba que foi amada. Eu chorei muito quando li isso. Avós que me amaram antes mesmo de me conhecer. Que abriram mão de tudo. E morreram sem saber se eu um dia saberia disso. No dia 18 de janeiro de 2026, eu encontrei meus pais adotivos em um escritório de advocacia em Austin, Caldwell & Associates.
A mesma empresa que cuidou da adoção e do fundo. Janete Caldwell, 62 anos, mediou a reunião. Connor foi comigo, para me apoiar. Eu tinha 3 exigências. Primeira, um pedido de desculpas formal. Meu pai se recusou. Minha mãe não disse nada. Segunda, destruir a nota de dívida. Eles aceitaram. Terceira, nunca mais entrarem em contato comigo. Eles aceitaram. Quarta, um documento reconhecendo que minha família biológica pagou $518.400. Meu pai se recusou. Minha mãe assinou, sem vontade. Meu pai ainda tentou se justificar. Nós te demos uma vida, uma casa. Nem precisávamos te adotar. Vocês não me adotaram por amor, eu disse. Vocês me adotaram por $2.400 por mês. Vocês viram um pagamento, não uma filha. E quando o dinheiro acabou, em 2020? Vocês esperaram 5 anos até eu me formar. Para tentar cobrar de novo. Isso não é ser pai e mãe. Isso é negócio. Minha mãe começou a chorar. A gente te amava. Então por que aquela apresentação? Eu perguntei. Por que esconderam a carta da Raquel? Porque o Connor recebeu $130.000 para estudar. E eu não recebi nada. Ela não soube responder. Connor bateu a mão na mesa. Vocês receberam $518.400 em 18 anos. Vocês gastaram talvez $80.000 com a Laura depois que o dinheiro parou, em 2020. Ainda ficaram com um lucro de $438.400. E ainda queriam mais 300.000 dela. Janete Caldwell, a advogada, falou. O acordo foi cumprido legalmente. Mas, eticamente, vocês falharam com essa criança. Meu pai assinou o documento cancelando a dívida, com a mão tremendo. Nós fomos embora. Depois, Connor me contou sobre minha avó Ellen, mãe da Elizabeth, que morreu em 2023. Ela deixou $150.000 para ele comprar o apartamento. Ele usou 50.000. Ainda tinha 100.000. Vou colocar esse dinheiro em um fundo para você, ele disse. A avó iria querer isso. Ela te amava, mesmo quando a própria filha não amava. Nas 3 semanas seguintes, eu vi o mundo dos meus pais desmoronar. 28 de janeiro. Meu pai foi obrigado a sair do conselho da Fundação Infantil de Plano. A ironia não passou despercebida. 3 de fevereiro. Minha mãe teve que deixar o cargo de diretora de uma ONG. Motivos pessoais, disseram. 5 de fevereiro. Eles perderam a associação do clube. 90% da família cortou contato. Os sócios do escritório do Connor também se afastaram do meu pai, que já tinha trabalhado com eles. No dia 8 de fevereiro, recebi um último e-mail do meu pai. Sem pedido de desculpa. Ele me culpava por destruir a família. Você sempre foi ingrata, ele escreveu. O Connor se voltou contra nós por causa das suas mentiras. No dia 10 de fevereiro, eu bloqueei os 2. E-mail, telefone, redes sociais. Eu não precisava do pedido de desculpa deles. Não precisava do dinheiro deles. Eu só precisava parar de esperar que eles me amassem do jeito que eu merecia. 12 de fevereiro de 2026, às 19 horas. Primeira ligação com a Raquel. Durou 3 horas e 18 minutos. Laura, tem algo que você precisa saber sobre seus avós, ela disse. A voz dela era calma, acolhedora. Quando eu contei que estava grávida aos 17. Eles não me expulsaram. Eles sentaram comigo na mesa da cozinha e disseram. Nós guardamos $60.000 para sua faculdade. Vamos dar isso para ela. Eles viram isso como um presente. Um investimento em você. Eles te amavam antes mesmo de te conhecer. Ela me contou como trabalhou em 2 empregos enquanto fazia faculdade. E como se mudou para Austin em 2020. Eu queria estar mais perto de você. Sabia que você estudava na UT Austin. Eu tinha esperança de te encontrar por acaso algum dia. Ela nunca se casou. Eu até saí com algumas pessoas. Mas nunca parecia certo.
Você sempre foi minha prioridade, mesmo sem eu poder ser sua mãe. Ela nunca teve outros filhos. Você é minha filha. Eu não queria substituir você. Depois disso, a gente passou a se falar toda quinta-feira à noite. 4 ligações por semana, de 2 a 3 horas. No dia 25 de fevereiro, eu assinei o contrato de um apartamento em Austin. Um quarto, $1.200 por mês, perto do Zilker Park. A 20 minutos da casa da Raquel. Eu me mudei no dia 28 de fevereiro. Connor me ajudou, alugou um caminhão, dirigiu 3 horas e 20 minutos. Carregou caixas comigo por 3 andares. No dia 2 de março, comecei meu trabalho na Austin Family Counseling. Minha primeira cliente foi uma menina de 9 anos. Adotada, com dificuldade de entender quem ela é. Eu chorei no carro depois da sessão. Eu sabia exatamente como ela se sentia. 15 de março de 2026. 10 horas da manhã. Mozart's Coffee Roasters, no Lake Austin. Connor me levou. Ele ficou em outra mesa, dando espaço pra gente, mais perto. Eu cheguei 15 minutos antes. Estava nervosa demais para me atrasar. Raquel chegou exatamente na hora. Ela estava com uma caixa de papelão. A gente se viu. Ficamos paradas, a uns 3 passos de distância, só olhando. Laura, ela disse. Só isso. Meu nome. E começou a chorar. Eu também comecei. A gente se abraçou por uns 5 minutos, chorando sem parar. As pessoas nas mesas ao lado ficaram olhando, sem entender nada. Quando finalmente sentamos, eu percebi a semelhança. Os mesmos olhos verde-avelã. O mesmo sorriso, meio torto do lado esquerdo. As mesmas mãos. A mesma altura. O mesmo jeito de rir. Uma mulher na mesa ao lado perguntou: Vocês são irmãs? Não, Raquel respondeu, sorrindo com lágrimas nos olhos. Ela é minha filha. Raquel abriu a caixa. 23 cartas de aniversário. Uma para cada ano. Nunca enviadas. Eu escrevia todo dia 15 de dezembro, ela disse. Eu não podia enviar por causa do acordo da adoção. Mas escrevia mesmo assim, para você saber que eu nunca te esqueci. Ela tirou a foto do hospital. Eu recém-nascida, no colo da Raquel. Ela olhando para mim com um amor que eu nunca vi no rosto da minha mãe adotiva. Amor de verdade. A imagem do ultrassom. Com 20 semanas. Minha pulseira do hospital. Baby Gail Morrison, 15 de dezembro de 2002. Fotos dos meus avós biológicos me segurando quando eu era bebê. Uma enfermeira tinha tirado. O rosto da minha avó. Eu tinha os olhos dela. O sorriso do meu avô. Meio torto, igual ao meu. Eles te amavam muito, Raquel disse. Falavam de você o tempo todo. Se perguntavam como você era. Se estava feliz. Se estava segura. A gente conversou por 6 horas. Ela leu partes das cartas. 1 ano. Será que você já está andando? 10 anos. Espero que você goste de ler tanto quanto eu. 18 anos. Você já é adulta agora. Espero que seja gentil com você mesma. 21 anos. Agora eu posso te escrever, mas tenho medo. E se você não quiser me conhecer? Quando a gente saiu, já eram 16 horas. 6 horas pareceram 6 minutos. Posso fazer parte da sua vida? Raquel perguntou, antes de ir embora. Não como mãe substituta, só como alguém que te ama. Você já faz, eu disse. Nas 2 semanas seguintes, nos encontramos mais 2 vezes. Café toda semana. No dia 18 de março, Raquel conheceu a Jéssica e o Dr. Hernandes. No dia 22 de março, Connor jantou com a gente. Nós 3 juntos pela primeira vez. Connor pediu desculpas para Raquel. Eu me beneficiei de um dinheiro que era para Laura. Me desculpa. Você está fazendo certo agora, Raquel disse. Isso é o que importa. No dia 25 de março,
Raquel me apresentou para os amigos próximos dela. Essa é minha filha, Laura, ela disse. Estamos nos reconectando depois de 23 anos. Filha. Eu chorei no banheiro depois de ouvir ela dizer isso. Hoje é 28 de março de 2026. Faz 3 meses e 8 dias desde aquele jantar na mansão. Eu tenho pensado muito sobre o que é família. Passei 23 anos acreditando que eu não era suficiente. Que eu precisava merecer amor sendo perfeita. Sendo grata. Sendo invisível. A Raquel me ensinou algo que meus pais adotivos nunca conseguiram. Amor não é troca. Não é dívida. Não é uma apresentação bonita. Amor é sacrifício. São $518.400. Conquistados com dinheiro da faculdade e da aposentadoria. Só para dar uma chance para sua filha. São 23 anos escrevendo cartas sem resposta. Porque você respeita os limites. É esperar por uma ligação. Sem saber se ela um dia vai chegar. É amar alguém o suficiente para deixar ir. Mesmo que isso quebre seu coração. Meu nome é Laura Scott. Eu tenho 23 anos. E finalmente sei como é ser filha de alguém. Não por obrigação. Não por dinheiro. Mas porque eu fui desejada. Sempre fui. Se essa história tocou você, compartilhe. E lembre. Família não é quem te criou. É quem te amou o suficiente para abrir mão de tudo. Até da própria felicidade. Pela sua. Obrigada por ouvir.